Atenção, pessoal. Vamos sentando, vamos retomar, por favor. Por favor. Eu gostaria de dar início a essa etapa de termos os inscritos para fala. A gente tem um deputado presente aqui, então vou conceder a palavra rapidamente para uma breve saudação, por gentileza. Obrigado, gente. Boa noite. Já encerrou a parte de discussão aí. Só para quem não me conhece, eu estou deputado há 3 meses, deputado estadual. Dar uma boa noite aqui para a prefeitura que está organizando esse processo, o nosso secretário de habitação e vereador Sidney Cruz, nosso prefeito Roberto Bonilli, todos os conselheiros e autoridades aqui presentes. Eu vim hoje como munícipe, ver o que está acontecendo no nosso bairro, o bairro que eu cresci, nasci, moro até hoje, e me colocar à disposição de todos vocês, meu gabinete, meu mandato, naquilo que a gente puder ajudar, não só a subprefeitura, mas como na área de segurança, na área de saúde, aquilo que a gente deve fiscalizar o governo do estado de São Paulo. Quem quiser falar comigo, não precisa marcar, não precisa agendar, toda quinta-feira, todo sábado, ali na Avenida Engenheiro Jorge Piseiro, 1127. Espero fazer esse mandato curto de 2 anos, como eu falei há 3 meses aí, vai até 2027, a gente trazer melhorias aqui para o nosso bairro, para a nossa região da Zona Sul, a nossa capital, em parceria com o prefeito Ricardo Nunes. Nunca antes tinha esse conselho participativo tão atuante, com recurso possível de fazer. Eram 6 milhões, né? 6 milhões, depois virou 10 milhões, não sabia se esse ano seria os 10 milhões, voltou 10 milhões, 320 milhões, 10 milhões para cada subprefeitura, são 32, então levem para o seu bairro, para a sua rua, projetos que vai melhorar o dia a dia da população aqui do Jabaquara, sem briga, sem intriga política, num comum acordo, para a gente realmente entregar. A gente sabe que a obra que a subprefeitura fez, o parque na Genário de Carvalho, era uma luta ali de 40 anos da habitação, a Sheila sabe disso, mas não ia sair. Então, ali com certeza deu uma valorização em volta, foi uma obra importante. A gente sabe que o esporte transforma vidas e está sendo bem utilizado. Não tem mais carro roubado, não tem mais morador ali usando droga, não tem mais o vizinho reclamando de cheiro de queimado, não tem mais aquele mato alto. Então foi uma obra realmente aí, com o primeiro dinheiro do Conselho Participativo, que refletiu realmente no nosso bairro aqui e ficou lindo, maravilhoso. Se a gente pudesse fazer 10 desses aqui, com certeza, terreno a gente tem, o secretário de habitação está aí, mas ele vai fazer casa, fazer habitação para o nosso bairro aqui. Gente, fico à disposição de vocês. Muito obrigado pelo convite de estar aqui falando com vocês. Obrigado e boa noite. Com Deus. Obrigado, deputado, pelas palavras, pela participação. Bom, a gente vai agora aqui, temos os inscritos para fala, né? A gente teve 9 inscritos. Eu vou ler. A gente vai começar pelo que está escrito online. Tivemos uma inscrição online apenas e as restantes inscrições foram presenciais. Então eu vou ler o nome e aí todo mundo já pode até ir se preparando porque a gente vai fazer nessa sequência, tá bom? Então, olha, é o Gilberto, que está escrito online, e aí presencial: Sheila Mendes do Nascimento, Leandro F., João Carlos Máscara, Mauro Alves da Silva, Raimundo Ferreira, João Pereira Lima Júnior, Paulo Eduardo Trofino e Cristiane de Moura Coelho. Então a gente teve essas inscrições. A gente deve começar no online com o Gilberto, que eu conheço, ele habitualmente já participa de audiências públicas. Estou vendo o Gilberto ali. Tudo bom, Gilberto? Vou fazer o teste da voz. Tudo bem, senhor? Obrigado, Gilberto. Como de praxe, a gente tem os 3 minutos. Eu não pretendo cortar ninguém, mas também peço bom senso da gente respeitar o tempo, tá bom? Para que todo mundo tenha oportunidade de falar. Gilberto, por gentileza, teu tempo está aí correndo. Muito obrigado. Eu que agradeço, senhor. Eu agradeço a você, a mesa, ao outro amigo que eu tenho, o vereador Sidney Cruz, que a gente já vem nos debates faz alguns anos lá. Novamente,
novamente, Sandro, eu vou debater de novo, tá? Sobre as audiências públicas, o tempo para cada munícipe falar. É muito pouco para a população falar em 3 minutos. Às vezes a gente fica indignado, porque é muito pouco tempo para a gente propor alguma coisa. Para a gente propor alguma coisa, está no orçamento cidadão. Isso é uma das coisas. Uma outra coisa, Sandro, que eu quero falar, e eu vou frisar novamente, é referente à transparência, que não está acontecendo, tá? A gente não está acontecendo essa transparência na Casa Civil, não tá aparecendo transparência em prefeitura regional. Você sabe disso também, que nós já conversamos sobre isso em reuniões, Sandro, que várias prefeituras regionais do ano passado, as obras que eram do Conselho Participativo, tá? Tem prefeituras regionais que trancaram os processos sem. É a única forma que a população tem de fiscalizar. E algumas prefeituras bateram o pé até o final do ano com obras já executadas e não foi aberto o processo sem. E, no entanto, existem prefeituras que nós estamos levando para o Ministério Público justamente por essa não transparência. E o senhor Ricardo Nunes sempre frisa, né, que ele é muito fã da transparência, mas não é isso que está acontecendo, tá? Eu vou falar também de uma outra coisa, Sandro, que eu vi que o prefeito daí também citou. O ano retrasado, o ano passado, nós tivemos 16 milhões, tá? Sandro, eu acho que é uma coisa muito peculiar. Acontece o seguinte, nós temos aqui, Sandro, eu vou fazer só um apanhado. Nós temos na educação, na cadeira da educação, 922 milhões. Nós temos na cadeira da saúde, Sandro, 542 milhões, tá? Eu acho injusto, tá? Eu sei que nós precisamos de saúde, precisamos da educação, mas nós estamos esquecendo do detalhe importante, que 10 milhões a gente deveria sim investir na zeladoria, porque as cadeiras, nós temos 442 milhões para a UBS, nós temos 442 milhões para executar UPAs, eu vou chutar um valor, 20 milhões para fazer uma UPA, veja quantas UPAs a gente pode fazer. Então, gente, eu quero que vocês prestem muita atenção o que estão fazendo com a sociedade civil. O tempo é muito pouco para a gente discutir sobre os 10 milhões e também, Sandro, que eu não vou ter tempo de terminar, é sobre os 10 milhões que, entre aspas, foi realmente tirado do Conselho Participativo, tá? Eu agradeço a todo mundo, um forte abraço para o Sidney Cruz e para todos que estão aí. E um abraço enorme para o Conselho Participativo de Jabaquara, tá? Muito obrigado. Obrigado, Gilberto, pelas palavras. Então agora a gente tem as inscrições aqui presenciais, conforme eu falei, começando pela Sheila Mendes do Nascimento, está por aqui. Oi, Sheila. Também eu peço que atende os 3 minutos, por gentileza. Uma das propostas que eu tenho assim, inicialmente pensado, o nosso território ele teve um gasto muito elevado em desapropriação. Tem muitas áreas que a gente vai acabar não utilizando pela falta de obras nos terrenos. Então, eu acho que o Jabaquara merece e precisa de um armazém solidário, que é uma prática muito bem utilizada nos outros territórios. Eu vejo que é uma coisa que funciona. Então, isso é uma das coisas que eu acho que o Jabaquara precisa ter como proposta, trazer um armazém solidário. Na parte da questão habitacional, eu quero agradecer a presença do secretário Sidney de Habitação, porque, com o anúncio do prefeito, para a gente foi bem falado muito sobre as obras da Roberto Marinho. É um sonho que está sendo construído, que está sendo pensado. A gente vem, desde o plano diretor estratégico, linkando as ações. E todas essas ações, dessa forma que ela está sendo linkada, hoje, o dinheiro que a gente tem em caixa da operação urbana, a gente vai começar a melhorar o território, bem ali perto da entrega do monotrilho. Então, assim, são ações que precisavam realmente acontecer com base em tudo que a gente viveu ao longo desses anos. Uma década que foi prometido a entrega do monotrilho, agora com a entrega dele, a gente vai começar a garantir esses eixos de melhoramento viário. Então, tudo está sendo pensado e sincronizado de forma correta e com a participação da sociedade civil e poder público. O que foi prometido está sendo cumprido. Então, para mim, o meu olhar
do aspecto que a gente precisava realmente, além de cuidar da política habitacional que tem dentro da operação urbana, seus critérios, as suas leis, tá tudo regulado, também garantir as vias locais, o trânsito, melhorar o entorno, melhorar o nosso eixo. A construção da Genaro de Carvalho, sim, foi uma melhoria no território imensa, gigante, que a gente tinha uma área degradada, com muito problema mesmo, muita violência, muita falta de segurança. Hoje não, hoje a gente está resolvendo um problema e é fracionado. Por quê? A obra que o prefeito quer fazer é uma obra gigantesca, ela vai até 2030, e então o secretário vai estar aqui, vai esclarecer que não vai tomar casa de ninguém, não vai jogar ninguém na rua, e que ele vai sim garantir de forma fracionada o atendimento de quem precisa na região e melhorar o território para que a gente realmente consiga fazer o que vem sendo proposto desde o plano diretor, né? É uma construção que quem esteve ao longo dessas discussões, que foi para a Câmara, dos vereadores, dos correcursos, sabe que está sendo tudo feito conforme foi pré-ajustado com a sociedade civil. É isso, gente. Obrigado pela participação. Próximo inscrito para fala, Leandro F. Leandro, está por aqui? Não tem o sobrenome, é só um F mesmo. Leandro F. Bom, eu vou passar o próximo. Se o Leandro eventualmente chegar, ele retoma, tá bom? Próximo inscrito, João Carlos Máscara. Pascarinho. Boa noite a todos. No caso, eu sou representante do Centero, atualmente sou representante do Silva Neymar. Tá? Eu queria saber a respeito de como fazer, como eu sou leigo, a respeito da iluminação pública, que está faltando uma parte. Se já fez no primeiro mandato, né? A primeira parte da pavimentação volta a terminar, né? E queria saber como que está o andamento para saber se vai continuar, para quando vai ser, se é para o orçamento do ano que vem, se está pautado, se não está. Só isso. Obrigado, João Carlos. Por favor, Mauro Alves da Silva. Bom, boa noite, pessoal, boa noite, prefeito, vereador, deputado estadual Fábio. Eu sou o Mauro Silva, sou jornalista, sou diretor do Consabeja Jabaquara, diretor de comunicação, e sou conselheiro do CADES Jabaquara. Eu fiz o grupo ali da saúde e a proposta que ele está colocando aqui já de imediato para registro é a construção da nova UBS Vila Campestre, que é uma unidade que está alugada e está caindo aos pedaços, não comporta a população. E junto naquele espaço lá da Brasilino Fonseca, é bom ter aqui o secretário de habitação, porque é um terreno que, embora esteja na área da habitação, ele pode ser utilizado para equipamentos sociais. Isso faz parte da operação urbana Água Espraiada. E junto a essa unidade, o terreno tem quase 3 mil metros quadrados, cabe ali também uma AME Especialidades, Ambulatório Médico de Especialidades de Jabaquara, porque a população aqui está sendo atendida no Ipiranga, Vila Prudente e às vezes até Zona Norte distante. Outra coisa que foi pedido também é a questão da finalização do monotrilho Jabaquara-Morumbi. Parece que o tema é estadual, é bom ter o Fábio estar aqui e acompanhar, mas tem um convênio da prefeitura com o metrô de 500 milhões, já foi repassado 390 milhões, o metrô se comprometeu a construir 2.000 moradias populares e isso sumiu, ninguém mais viu nem o dinheiro nem as moradias. Por último, eu só queria, estou vendo meu tempo ali, lembrar o seguinte: eu quero fazer uma crítica ao formato da Conferência das Cidades, porque ela desrespeitou a população
não atendeu às demandas que foram feitas nos encontros regionais. Os encontros regionais levantaram 646 propostas. No final, a conferência lá no Pacaembu, além de deixar 2 horas na fila o pessoal para entrar, mesmo quem estava com credenciamento prévio já escrito, aconteceu o problema de fazerem um caderno com 27 propostas. Sumiram com as propostas de conselho participativo, de CADES, do Observatório Permanente de Observação das Obras. Por último, cobrar aí da Prefeitura que realmente faça esse acompanhamento anual das propostas. A última proposta foi em 2016 e a gente não tem informações nem do CPM, nem do CADES, do plano de ação. Bom, acho que eu terminei aqui, tenho ainda 20 segundos. Queria agradecer a todos, lembrando que aqui já tem um QR Code para quem quiser entrar e apoiar a proposta do Monotril Jabaquara. 350 mil pessoas por dia vai atender, e a nova UBS Vila Campestre ama especialidades. Tá? Muito obrigado. Obrigado, senhor Mauro Alves. O próximo inscrito é o Raimundo Ferreira. Eu vou deixar aqui para o nosso grupo, ele vai falar aí no nosso grupo, que é Vila Campestre também. Então a senhora vem no lugar do Vila Ferreira do... Ah, tá bom. João Pereira Lima Júnior. Bom, primeiramente, boa noite a todos e a todas aqui presentes. Eu sou mais conhecido como Júnior da Vila Clara. Hoje eu estou presidente da Associação Comunitária da Vila Clara e estou suplente no Conselho Participativo do Jabaquara. Então eu gostaria de reforçar a fala do nosso amigo Giba aqui sobre o fato dos 6 milhões ter sido retirado da população, entendeu? Essa modalidade, para quem não tem conhecimento, na realidade isso é tudo muito complexo quando a gente vai falar de Participe Mais, de processo SEI. Então é uma linguagem que para a população fica muito complicado a população entender tudo isso. Então falta sim muita transparência dos órgãos municipais para que as pessoas possam de uma forma mais fácil lidar com essa situação. Quando nós tínhamos a modalidade 6 milhões, no início de janeiro, esse valor já estava no caixa da subprefeitura. Para quê? Para que o Conselho Participativo entendesse o que é uma obra necessária para ser feita, e essa obra era feita imediatamente. Hoje nós não temos mais essa modalidade. Hoje nós temos que passar por todo esse processo moroso e ainda dependemos de respostas de secretarias, igual a gente teve no ano passado. Eu elenquei 4 propostas. A gente tem um ecoponto que foi parcialmente, já foi aprovado. Só que essa proposta não sai, fica encalhada dentro da plataforma. Nós tivemos a proposta 519, a implantação da UBS Jardim Lourdes. Essa proposta, ela simplesmente desapareceu do Participe Mais e do nada essa proposta volta, entendeu? Então cadê a transparência para a população? Se você hoje for puxar o processo SEI da UBS Jardim Lourdes, são mais de 300 páginas. Como que a população vai ter uma transparência sobre o que está acontecendo ali, entendeu? Sendo que a gente sabe que a gente tem até dezembro desse ano para executar esse valor que foi decidido ano passado, entendeu? Então assim, quando vocês trazem aqui aquela tela bonita para a gente da subprefeitura do Jabaquara, de todos os gastos que nós temos, eu faço um desafio com vocês agora. Entra na execução orçamentária da subprefeitura do Jabaquara, o último relatório que nós temos lá é 2023. A gente não sabe mais o que está acontecendo com a verba pública de 2023 em diante. Então, assim, fica muito fácil a gente vir aqui, falar uma situação e depois, quando a gente for tentar mexer em todo esse processo, a gente vê que não é isso que todos falam, entendeu? Não é isso que pregam aqui para nós, entendeu? Então, o que a gente pede realmente? A gente precisa de uma parceria desses órgãos, mas a gente precisa que isso haja de uma forma transparente. E não da forma que a gente vê aqui, em todo esse processo aqui, que se acontece dentro de Participe Mais, entendeu? Então eu gostaria de deixar novamente. Os 6 milhões não foi incluso nesse orçamento, e isso prejudica muito o Conselho em uma obra que a gente entende um exemplo. Se todo mundo aqui votar na revitalização de um escadão, a gente vai ter que colocar dentro do Participe Mais e esperar a bondade aí do Criador para que isso daí seja aprovado ano que vem. E com 6 milhões não, o Conselho já poderia aprovar isso de imediato, essa obra ser feita, entendeu?
Então, assim, gostaria de deixar aqui para que isso seja mais transparente para a população, entendeu? Para que a população realmente possa se apoderar e fazer realmente o que a população necessita e que o Conselho possa atender os anseios daqueles que votaram neles, que é o correto, que é o que eu acredito que o Conselho tem que fazer, tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado, Júnior. Próximo inscrito, Paulo Eduardo Trofino. Boa noite. Para quem não me conhece, mas acho que a maioria conhece o Paulo do Jabaquara. Parabenizar. Todo ano aqui no Seu Caminho do Mar é feito o plano de metas, as audiências. Acho que a política de governança ela tem que ter transparência, porque melhorar a qualidade de vida do munícipe abrange tudo, inclusive a comunicação da gestão. Toda vez eu participei de gestões anteriores, toda vez que era para ser realizado um evento, que eu participei das reuniões de trabalho, sempre foi pensado nisso. E esse ano aqui, por coincidência, foi brecado o estacionamento. Foi a primeira vez isso, eu achei estranho, mas faz parte do processo. Eu acho que quando publicaram o convite lá, convidaram a gente nas redes sociais para estar aqui hoje, eu acho que não custava nada que lá, não tem estacionamento, lá de transporte público. Porque também a gente ia convidar as autoridades para vir de transporte público, porque a gente veja privilégio, então você não veja uma coisa igualitária. Porque a partir da hora que nós somos o município, somos nós que votamos, nós que elegemos, a gente tem que ter o direito de questionar alguma coisa. Quanto ao orçamento, eu vejo que esse orçamento, ele precisa cumprir algumas coisas que estão atrasadas, como foi suprimido alguma sala minha, e já desde 2023, coisas que estão aprovadas lá que não se realizam. A gente tem projeto executivo para a nova sede da subprefeitura, que melhoraria muito a qualidade no atendimento de vida dos munícipes que dependem do serviço público. Entendeu? A gente tem, na economia circular, inclusive já servindo de modelo para outras subprefeituras e até outros municípios, a questão desse boulevard comercial social. A gente tem proposta aqui para o Jabaquara, inclusive depois que a base da polícia saiu de lá, tem que ser uma área que tem que ser repensada. Nós estamos ali dentro de vai ser jardim de chuva, o que vai ser, entendeu? Eu acho que é o seguinte, a gente está aqui para somar com vocês. Por isso que quando nós votamos, pode ser que quem está aí não foi o voto da gente, mas está aí representando a gente porque venceu. A gente sabe que as cadeiras são limitadas, mas eu acho que o governo, ele não tem que ter partido, ele tem que ter compromisso com o munícipe. A partir da hora que nós começarmos a mudar esse conceito, a convivência vai ser melhor. A crítica, quando ela é construtiva, ela não tem que ser punida, ela tem que ser aproveitada. E é isso que eu queria, esse recado que eu queria deixar para vocês. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Próximo inscrita, Cristiane de Moura Coelho. Oi, pessoal, boa noite. Vou falar baixinho, tá? Estou com um probleminha de voz, mas o meu é super rápido. Ajudando o Mauro lá na fala do Mauro, a gente está mesmo com um grande problema na UBS Vila Campestre, porque tem 21 mil pessoas para ser atendida lá, não dá mais. 23, né? Não dá mais, gente. Canaã também precisa de uma nova construção da UBS. Novamente, o AMA Especialidades na região do Jabaquara. Reformas da UBS, de todas as UBS. Algumas foram reformadas, só que assim, pintou, deu um tapinha ali, mas a Canaã, quando chove, chove lá dentro tudo. Campestre, quando chove, invade a sala de vacina, invade a sala de medicação, invade tudo, farmácia. Centro de Especialização da Mulher, há 26 anos que eu participo, há 26 anos, a gente pede esse Centro de Especialização da Mulher, há 26 anos.
O Centro do Idoso, o URSS, o CDI, o NCI, o ILPI, o AMP, tudo é referente ao idoso. Não dá para falar todas as siglas o que são, mas depois eu passo para vocês o que é. Então, assim, a gente quer mais a área da saúde para o Jabaquara, gente, não dá. Eu mesmo precisei agora de um oftalmo, eu fui encaminhada para Carapicuíba, gente. Eu tenho pedido ali, eu mostro para vocês. Eu fui encaminhada para passar no oftalmo em Carapicuíba. Eu liguei para a moça e falei, moça, eu moro no Jabaquara, na Zona Sul. Eu não vou. Não tem condições. Não tem. Tá? Então, reforçando aí, vamos lá forçar mais aí na área da saúde, porque nossa área da saúde de Jabaquara está péssima. Pessoal, quando eu estava encerrando as inscrições para a fala, 2 pessoas se aproximaram aqui da nossa equipe e disseram que não conseguiram se inscrever online, mas que gostariam de falar. E como a gente teve menos que 20 inscritos, eu vou abrir então a oportunidade para essas pessoas, que são a Naná Rutes e Andréa Calipau, mas começando com a Naná, por gentileza. Boa noite, amados e amadas. Boa noite, autoridades. É um prazer estar aqui com vocês para melhorar o nosso território. Eu venho aqui falar da questão da pessoa com deficiência. Nós estamos falando de plano plurianual e nós participamos em 2015 do plano plurianual 2015-2025 e dentro desse plano já dizia que em 2025 a cidade teria que estar totalmente acessível. Eram metas a cada 2 anos e meio, 25% de acessibilidade na cidade, mas infelizmente não aconteceu. Então hoje a gente vem pedir aqui para a região um núcleo para a pessoa com deficiência, que já existia infelizmente foi fechado, e também as residências inclusivas, porque hoje a mãe atípica, a mãe que tem uma criança com 55 anos e ela 70, ela está desesperada, se eu morrer o meu babão vai para quem? Então a gente luta pelas residências inclusivas. Inclusive eu já pedi cessão de espaço aqui no distrito, estou entrando no 3º ano aguardando essa cessão de espaço para a gente montar a primeira residência social, terapêutica, cultural, esportiva, artística, musical e inclusiva. Então, e a gente também tem uma outra proposta de acessibilidade nas calçadas do nosso território. Porque você, se tiver e quando a gente fala em acessibilidade, a gente não fala só para a pessoa com deficiência, a gente fala para o idoso, a gente fala para a criança. Então, nós temos calçadas, e aí saiu uma lei que diz que, por exemplo, eu tenho uma pessoa cadeirante na minha vida, aí saio, o meu vizinho tem uma calçada assim, que ele resolveu pôr um degrau, e aí eu não tenho como passar. Então a lei diz que eu tenho que bater na porta do vizinho e dizer, moço, você vai ter que reformar aqui, porque eu preciso passar com a minha cadeira de rodas. Mas o que eles conseguiram foi que eu tivesse inimigos. Porque imaginem vocês, cada vez que uma pessoa com deficiência bater no vizinho para ele reformar a calçada, ele vai pôr você para correr. Então, nós pedimos um olhar de acessibilidade para o nosso território e as nossas residências inclusivas. Obrigada.
eu tenho um colega cadeirante também, e a gente passa a ver o mundo com outros olhos quando anda com eles na rua. É diferente. Por favor, Andréa Calipau. Boa noite a todos. Vou falar sobre mobilidade e transporte. Acessibilidade dos semáforos, que não pode nem ameaçar de chover, que já deu pânico nos semáforos todos do Jabaquara, na região toda. E a frota de transporte, a tarifa zero no domingo, ótimo, perfeito. Só que a frota antes da pandemia não voltou, doutor. Não voltou. O que era antes, os ônibus estão nas garagens e não estão circulando. A gente quer que volte a frota como era antigamente, antes da pandemia. Por que está acontecendo vários tráficos, várias coisas no trânsito? Por quê? Porque a frota não voltou. O que era antes da pandemia não voltou hoje. Hoje não é a nossa realidade. E o número cresceu muito mais, infelizmente. Então eu só vou falar sobre essas duas coisas e está perfeito, porque eu já estou contemplada nas outras falas. Muito obrigado, André. Pessoal, tem mais alguém que ainda não falou e gostaria? Tivemos 2 pessoas. Como a gente não chegou nas 20 pessoas ainda, eu acho que eu vou abrindo aqui. 2 pessoas levantaram a mão, por favor. Boa noite, meu nome é Luciana. Eu queria falar da zeladoria aqui do Jabaquara. Eu tenho vergonha de andar no Jabaquara, eu tenho vergonha de ir até ao metrô da Conceição, porque hoje a gente não tem mais aonde colocar morador de rua. Ainda tem gente que vai nas outras reuniões pedir para fechar as casas que a prefeitura está tentando pôr os moradores para morar. Eu queria saber o que vai ser feito. E fora a zeladoria, né? O lixo. Porque a gente mora hoje dentro acessibilidade. Como que você vai ter acessibilidade de cadeira de roda se nem você tem calçada para andar? Porque tem mais lixo nas calçadas do que pessoa andando. Eu moro num lugar que tem 2 calçadas lindas, enormes, que foi feita. As crianças têm que ir para a rua de trás para poder pegar a perua do tag. Porque só é lixo. Só é lixo, lixo de um lado, lixo do outro. A gente inventa vários eventos, várias ações, fica distribuindo coisa para dizer que vai ocupar a calçada, mas o lixo continua lá. Não é só a população. Eu não sei o dia que passa o tal da Alocate, porque eu brigo, aí aparece um Alocate lá. Eu faço um banzé no Insta, aí vão lá e limpam. Mas o lixo chega na nossa altura. Como é que vai ser isso? Eles têm uma data lá. Essa data que diz, eu queria uma data para pregar lá e falar, ó, a Alocate vai passar aqui, tal dia e tal dia. A zeladoria do Jabaquara está um horror, horrível. Eu pensava que era só lá no meu cantinho, mas não é só lá. É Diadema, tudo quanto é lugar. E o povo acha que, como que eu faço? Tem que ficar fazendo um 56. Quem é responsável do 56? Porque o 56 não funciona. Não existe um 56 no Jabaquara. Existe você entrar lá no WhatsApp, não deu tempo, seu tempo acabou. Seu tempo acabou. Eu tenho 300 mil protocolos, mas não resolve nada. Infelizmente é isso. Eu queria saber da zeladoria. Boa noite a todos. Eu me chamo Renata. Acredito que não há coincidência, né? Eu estive a convite do meu esposo, o pastor Walter, e eu sou agente de saúde da UBS Vila Campestre. E eu gostaria de falar um pouquinho da dificuldade que nós estamos tendo no momento na UBS.
Nós temos pouca sala para atender, nós não fomos creditados pela ONA, né? E os funcionários, né, médicos e enfermeiras, têm que revezar os horários das salas por conta da quantidade de sala reduzido. Quando nós temos cadeirantes, eles têm que sair da parte de cima da UBS para ir atender na parte de baixo, porque eles não têm como subir com o cadeirante para a parte de cima. Então, assim, é uma questão realmente de saúde pública. Nós não sabemos como vai ser mais para frente, né? Porque como nós não fomos creditados, e lá é um espaço muito reduzido para a quantidade de pessoas que nós atendemos lá. Então, fica aqui meu apelo, né, para olhar com um olhar mais profundo para essa dificuldade que nós estamos tendo lá, que é grave, é muita gente para ser atendido. Hoje mesmo estava assim, paciente para fora do portão da unidade. E é muito precária as salas, a ventilação, não tem ventilação, não tem janela. Então, se vocês forem lá, vocês vão olhar que realmente é muito precária a nossa situação. E até cogitou um tempo atrás, né, a gente, funcionários conversando sobre abrir uma outra UBS até na região, porque não comporta, né, a quantidade de pessoas, de usuários para aquela unidade, que é muito pequena. Então, estou aqui só para, né, falar para vocês, pensar com muito carinho, né, para olhar para o nosso público do Jabaquara, né, que a nossa abrangência lá vai até o Parque Nabuco, então é muito extenso e está criando-se muitos prédios e o número de famílias estão aumentando. Tem acesso que está chegando com quase 300 famílias cadastradas. Então, 300 famílias, no mínimo 2 pessoas por família, então imagina a quantidade de população que nós estamos atendendo lá, tá bom? Então, é isso. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Pessoal, acho que a gente está encerrando. Tem mais uma mão levando. Tem mais alguém que deseja fazer uso da fala? A gente teve o senhor Gilberto, que já fez uso da fala online. Ele avisou a nossa equipe que gostaria de falar novamente. Como a gente ainda não completou as 20 pessoas, eu excepcionalmente vou abrir essa sessão, tá, Gilberto? Por favor, não é praxe, mas eu acho que a gente está no ambiente de audiência pública, é um momento nobre de ouvir a população, e se você tiver alguma coisa para falar, eu acho que a ideia é que fale. Então, se puder colocar na tela, não sei se ainda está. Sandro? Gilberto, por favor, estamos te ouvindo, tem os 3 minutos. Tá. Sandro, eu agradeço muito. Você fazendo isso, Sandro, engrandece as audiências públicas. Mas só quero falar de uma situação, Sandro. Em várias reuniões de audiências públicas que eu estou participando, eu vejo muito pouco conselheiros participativos participarem de audiência pública. Isso era o momento certo, tá? Do conselho participativo estar junto com a população, porque quem elegeu o conselho participativo foi justamente a população. E eu estou vendo em várias audiências que eu já participei, de todas elas, 90% eu participei, eu não estou vendo a incidência de tantos conselheiros participativos, tá? Que atuam, né, dentro de cada região. É muito triste a gente escutar isso, sabe? Eu estou de boca aberta de ver essas pessoas do Jabaquara falando que as pessoas que foram falar, Sandro, foram as coisas maravilhosas. O que realmente Jabaquara precisa. Eu quero parabenizar você, Sandro, de você ter me dado essa oportunidade de vir aqui para mim falar isso. Que a população não pode esquecer que o poder emana do povo. E se o povo não estiver aqui para cobrar dos deputados, de um deputado que está aí, dos vereadores que estão aí e da gestão, nós não vamos conseguir nada. Porque se a gente não estiver junto, meus amigos, nós não vamos conseguir nada. Vamos ser engolidos. Sandro, muito, muito obrigado por isso, tá bom? Um forte abraço a todos e a esse maravilhoso auditório que está aí, tá? Obrigado, Sandro. Obrigado, Gilberto. Obrigado, pessoal. Chamo o nosso
secretário para uma breve palavra, né? Não sei se será tão breve, mas vou tentar. É assim, eu ouvi atentamente aí 11 participações, seu Gilberto podendo complementar a fala, a democracia na sua amplitude. Parabéns, viu, Sandro? E ouvi além também a Sheila, o Máscara, o Mauro, o Júnior, o Paulão, Cristiane, Nana Rutz. Comprei com a Nana Rutz várias vezes em todas as audiências públicas que eu participei na Câmara Municipal e atendi também no gabinete várias vezes. Calipau, enfim, a Luciana, a Renata. Vi aqui que passaram-se, aliás, as falas passaram por vários assuntos, principalmente com relação à saúde, né? Apontamentos aí, pedidos com relação à saúde. O Júnior veio aqui e trouxe uma reivindicação com relação à transparência. Foi falado da mobilidade pela Calipau com relação à frota de ônibus. Enfim, eu acho que aqui é um momento de escuta do município, como o Sandro falou, momento do programa de metas, do plano plurianual, das ações da subprefeitura, momento de planejamento. É muito importante a participação popular. Eu sou adepto, sempre fui, e aqui reforço o que foi falado pelo Gilberto, não só com relação ao Conselho Participativo, mas acho que a população, como um todo, é ruim, né? A gente vem no auditório, quero parabenizar todos que vieram, porém, pelo território tão extenso, tão denso, com tantos problemas, falta gente. E a gente precisa começar a incentivar. Não existe políticas públicas assertivas que venham a atender os anseios e as necessidades da população se não houver esse tipo de ato de construção. Eu acredito muito nessas audiências públicas. Viu o seu Mauro falando um pouco da conferência? Enfim, vocês podem ter certeza que eu ouvi atentamente, fiz as minhas anotações e esse encontro aqui não será em vão. Quero parabenizar todos os funcionários, todos os servidores das secretarias, porque aqui é uma ação de várias secretarias. Temos muito que melhorar. Não adianta chegar aqui e achar que uma cidade de 12 milhões de habitantes, por mais que temos acertado, por mais que temos feito, temos muito que melhorar em vários segmentos, e o prefeito Ricardo Nunes tem essa consciência, e vamos continuar trabalhando muito ao lado da população, ouvindo a população. Como eu falei na minha primeira intervenção aqui, na minha primeira fala, só assim a gente tem capacidade de produção de políticas públicas de qualidade, inclusivas, em várias pastas dentro do município. Eu acho que o subprefeito quer se manifestar, né? Novamente, parabéns a todos vocês. Sandro, muito obrigado e contem sempre comigo, seja como secretário ou futuramente, porque eu sou vereador, estou emprestado ao executivo e estarei sempre à disposição de vocês, seja no executivo ou no legislativo aqui da cidade de São Paulo. Muito obrigado, uma boa noite, fiquem com Deus. Obrigado, secretário. Bom, pessoal, eu acho que a gente está quase encerrando. Eu queria fazer só uma consideração. A gente recebeu, viu, Gilberto? Recebeu uma pergunta aqui. O Gilberto assina como CPM Lideranças, mas, se eu não salvo engano, ele não é CPM, tá bom? Ele é um grupo de pessoas que alguns são conselheiros, outros não, e que assina como conselheiros de liderança, mas eles são uma associação civil e que atuam fortemente, tem papel importante, mas o Gilberto, salvo engano, não é conselheiro. E, Gilberto, aqui a gente teve alguns conselheiros presentes, sim. Você fez uma fala sobre a presença de conselheiro. A gente todos os conselheiros estão presentes aqui, presencialmente, na audiência pública do Jabaquara. Eu queria fazer um esclarecimento também com relação aos valores
que eu acho que houve uma fala, não me recordo se foi do Gilberto ou se foi do senhor que falou aqui, sobre 6 milhões e 10 milhões. Havia uma política, uma determinação até do prefeito de execução de 6 milhões para o território. Isso aconteceu nos anos de 2023 e 2024. Esse recurso não é do CPM, esse recurso é do território. O CPM indica o que fazer, mas o CPM não é um órgão da prefeitura. O CPM não é uma unidade orçamentária. Ele indica quem executa são os órgãos da prefeitura, no caso até a zeladoria, no caso até o subprefeito. Houve um ano em que os 6 milhões para execução no próprio ano se somou aos 10 milhões para execução no ano seguinte. Tá bom? Foi um ano de transição. A partir de então, a gente não tem mais os 6 milhões. Esses recursos, eles se transformaram em 10 milhões, continuam sendo do território. O CPM tem uma atuação importantíssima da deliberação e no que fazer. Inclusive, o CPM pode indicar as 5 propostas lá de moto própria. Tá bom? Isso se mantém. Anteriormente, os 6 milhões, o CPM também indicava. Bom, isso é muito importante da gente considerar, mas hoje em dia a política que a gente tem, foi a orientação do prefeito também, são os 10 milhões incorporados ao orçamento cidadão. O processo está assim e ele tem uma legitimação, porque tem uma participação da sociedade junto com a escolha do CPM. Então, é um recurso que está no território, o processo, o recurso foi incorporado ao orçamento cidadão e é esse o processo que a gente está dando conta aqui, tá bom? A gente está escolhendo hoje, neste ano, o que fazer no ano que vem. Na lei orçamentária. Por favor. Quero aproveitar aqui, já que o senhor me concedeu para o Gilberto, eu também me concedeu um minutinho. Muito obrigado, Sandro, pela tua gentileza. Não, para falar um pouco a respeito do orçamento, eu fui relator do orçamento por 3 anos consecutivos e acompanhei para e passo todos esses acontecimentos com relação aos 6 milhões. Em 2022, o prefeito deliberou 6 milhões e não estava no orçamento. Em 2023, inserimos no orçamento, o ano passado, esses 6 milhões foram liberados para as 32 subprefeituras. Como o Sandro bem explicou, este ano nós temos 10 milhões, ele aumentou 4 milhões, e o Conselho Participativo Municipal, de cada território, de cada subprefeitura, irão deliberar a respeito das intervenções que serão feitas dentro dos territórios. Esse eu acho que já ficou muito claro. Eu queria apenas, que eu esqueci de falar, a Sheila falou a respeito dos melhoramentos da Roberto Marinho, né, de todas as intervenções, etc. E citou a respeito da Secretaria de Habitação com relação à produção habitacional. A gente vem trabalhando muito, Sheila, para que a gente possa mudar a forma. A gente começa a produzir as unidades e depois a gente vai para a abordagem dessas famílias dentro dos territórios. Eu acho que é um grande desafio que eu tenho, né, a gente inverter esse trabalho, porque eu tenho certeza que aí a gente vai conseguir dar um pouco de tranquilidade a essa família que terá que perder o seu lar por uma intervenção especial, importante para o território, para a evolução do território, mas com uma segurança e já sabendo o local que irá morar. Tá bom? Era só esse ponto. Obrigado, Sandro. Estamos discutindo. Chave a chave. Um abraço a todos. Eu agradeço novamente a presença das autoridades aqui, o nosso novo vereador, agora secretário, subprefeito também presente. Agradeço a participação de todo mundo que esteve aqui. A gente tentou ser o mais democrático possível, abrindo a fala para todo mundo, inclusive permitindo a réplica, que não é costumeiro, né? Muito obrigado. A gente está aqui encerrando a audiência pública do Jabaquara. Boa noite a todos.